bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Papo Dominante de hoje. E olha só, o conteúdo da nossa conversa de hoje tem o poder de mudar seu jogo. Por quê? Porque hoje eu vou explicar para você como é que você pode fazer para, vamos colocar o seguinte, alcançar seus objetivos, entendeu? Sem você depender de força de vontade, beleza? Mas o pessoal tá chegando aqui. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. É um prazer ter vocês aqui. E o papo de hoje vai mudar seu jogo desde que você aplique. Entendeu? Beleza? E se você tá aqui, você não me conhece, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique. Mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque é disso que eu falo aqui. É só isso. O meu perfil aqui no Instagram é dedicado a ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos. Beleza? Então tá bom. Então vamos cair de cara, vamos cair no tema de hoje que, se você aplicar, vai mudar seu jogo. E eu vou perguntar uma coisa pra você, entendeu? Pra você que tá chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos na quarta-feira, tá? Quarta-feira. E já aconteceu com você de você começar tudo motivado na segunda e tal, você vai na segunda, você vai na terça, você vai meia boca na quarta e da quinta em diante você não vai? Então, isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? E por que eu falo isso pra você? Porque neste caso não tá te faltando foco, não tá te faltando força de vontade, não tá te faltando tempo, tá te faltando estratégia, beleza? E olha só, adivinha o que pode estar te sabotando? O que pode estar te sabotando é o teu ambiente. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje do seguinte, do poder que tem o seu ambiente no seu comportamento. Porque o que você pode fazer? Você pode construir ao teu redor um ambiente que facilite o comportamento que você quer implementar na tua vida, ou você pode ter, o que é muito provável que aconteça, tá? Você pode ter um comportamento que, como a gente não é ensinado essas coisas na escola, então muitas vezes a gente coloca um objetivo novo e pega este objetivo novo e coloca num ambiente velho. E adivinha o que acontece? O ambiente sempre vence, tá? Tem uma frase muito famosa, tem um livro Hábitos Atômicos, capítulo 2, eu li esse livro algumas vezes, e tem uma frase que ela fica perfeita em inglês, mas eu não encontrei a tradução dela para o português, que em inglês ela quer dizer, ela fala o seguinte: You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Traduzindo isso para o português, o que é rise? Você não vai se elevar aos seus objetivos. Você vai depender, você vai cair, você vai falhar de acordo com os sistemas que você tem. E o que é o sistema? O sistema é o conjunto de hábitos. E nesse contexto que está aqui, o que vai acontecer com você? Você não vai se elevar ao seu objetivo. Então, se o seu objetivo é estudar melhor, é dormir melhor e tal, você não vai utilizar, você não vai fazer com sucesso, você não vai utilizar a força de vontade para você fazer isso. Não, você vai se apoiar no seu ambiente. Então, o que isso quer dizer? Que o teu ambiente é extremamente forte, tá? Normalmente, quando a gente tenta mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tenta mudar do lado de dentro, tá? A gente tenta mudar do lado de dentro no seguinte sentido: o que é o lado de dentro? O lado de dentro é força de vontade. Então a gente tenta mudar as coisas utilizando força de vontade. Tipo, eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. Só que tem um detalhe: você não muda só por dentro, você muda ao redor. E para você que está me vendo agora, eu quero que você anote uma frase, que guarda essa frase com você. O seu ambiente não é neutro, tá bom? Às vezes a gente acha que é. Não, o seu ambiente não é neutro. Ou o seu ambiente está reforçando os comportamentos que você quer adotar, ou o teu ambiente está reforçando os comportamentos que você quer evitar. Então, quando a maioria das pessoas tenta mudar alguma coisa por alguns dias, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela não redesenhou o ambiente dela para facilitar essa transição.
tá? E o ambiente é extremamente importante, extremamente importante. Por isso aqui, por exemplo, para a pessoa que faz dieta, algumas pessoas recomendam o seguinte: você está fazendo uma dieta, então não tenha na sua casa os alimentos que você não pode comer na sua dieta. É um fator, sim, é um fator. E a gente vai falar mais sobre isso, beleza? Então tá bom. Então lembra, olha só, o teu ambiente não é neutro, tá bom? Ele está sempre te influenciando, seja positivamente, seja negativamente. Mas qual que é o ponto mais positivo? Qual que é o ponto mais importante deste raciocínio? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, você tem controle, se não total. Pode ser que o seu controle no teu ambiente não seja total, num ambiente de trabalho, alguma coisa do gênero. Mas dentro da sua casa você tem controle. E se você conseguir controlar o ambiente da tua casa, já vai fazer uma diferença gritante na tua vida. Beleza? Então, primeiro ponto que eu quero que você pense, que você que está me vendo, pense. Lembre, o teu ambiente não é neutro. E manda aqui no chat para mim, coloca aqui para mim, se vocês que estão me vendo já passaram por uma dificuldade desse jeito. Tipo, você tenta fazer uma dieta, está cheio de doce em casa, você tenta estudar e tem barulho, tem bagunça, tem um monte de coisa. Coloca aqui para mim. E se você não passou por esses exemplos, conta aqui para mim que dificuldade que você... Em que área que você está tendo dificuldade, que eu vou te dar umas dicas especialmente para você que está me vendo, de como que você vai melhorar isso na tua vida, tá bom? Beleza? Primeira coisa que eu quero que você lembre, o teu ambiente não é neutro. Muito bem. Segunda coisa que eu quero que você se lembre e que você vai levar isso pro resto da tua vida, tá? É o seguinte: o teu cérebro, ele responde a 3 fatores. Primeiro, o teu cérebro responde ao que tá fácil, beleza? Muito bem. Segundo, o teu cérebro responde ao que tá visível. Terceiro, o teu cérebro responde ao que é repetido, tá? E eu vou entrar nesses 3 pilares com você. Primeiro ponto, o teu cérebro responde ao que tá fácil. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quanto mais fácil você deixar o comportamento que você quer estabelecer, quanto mais fácil fisicamente, vamos colocar da seguinte forma, ou fisicamente no sentido de você mexer objetos, de você... Vou dar um exemplo mais fácil para você. Aqui, nesse exato momento, eu estou no escritório aqui de casa. E eu fazia faço lives de quinta-feira. Quinta-feira, live no YouTube. Muito bem, amanhã tem live de verdade no YouTube. Beleza. Então, só que qual é o ponto? O ponto é que eu preciso preparar o escritório, a iluminação, o computador, cabo, né, ajeitar a câmera, que eu compartilho esse escritório com a minha mulher. Muito bem. Quando eu decidi que eu ia criar essa linha editorial, bate-papo dominante, eu pensei, puxa, eu preciso deixar fácil. Eu preciso pensar em alguma coisa, alguma configuração, que eu não tenha que perder meia hora montando. Não, eu pego um pedestal, coloco o celular, sento e começo a falar. E é exatamente o que eu estou fazendo. Então, eu procurei deixar a configuração mínima possível. Para quê? Para ficar fácil. Tá? Outro exemplo para você. Digamos que você que esteja me vendo, que você que entrou na live agora, que você esteja me vendo, digamos que você esteja fazendo dieta. Muito bem. E você deixou perto de você, você tem na sua casa perto de você, algo que você não deveria comer, como um bolo de chocolate que está à mão. Muito bem. O bolo de chocolate está fácil, mas a salada está dentro da geladeira. Nós tendemos a pegar o que está fácil. Você pode me dizer, Carlos, olha, mas eu não sou obrigado, eu posso ir lá e pegar a salada. Sim, você pode. Mas o que você está fazendo quando você faz isso? Você está resistindo. E resistir, olha só, gasta força de vontade. E coloca aqui no chat para mim, você que está me vendo, quem de vocês já fez dieta? Tá? Já precisou fazer dieta, já fez alguma vez. Por que isso é relevante? Porque eu vou compartilhar uma informação com você. Normalmente, a gente não quebra a dieta de manhã. Por que a gente não quebra a dieta de manhã? Pelo menos eu nunca quebrei minha dieta de manhã. Por quê?
Porque eu estava bem, eu estava descansado, eu estava tranquilo. Quando que eu tendia, e todas as vezes que eu quebro a minha dieta, como que é? É sempre no final da tarde. Normalmente depois que eu estou cansado. Então reduz o autocontrole. Então, nesse ponto, para você que está me vendo, o que é que você vai fazer? Você vai deixar esse comportamento que você quer colocar na sua vida, seja ele qual for, você vai deixar o mais fácil possível para você. Beleza? Ah, você quer ler, você vai deixar o livro à mão. Ah, você quer fazer atividade física. Puxa, primeiro ponto, tem academia perto de você? Ou você consegue fazer exercícios em casa? Ou assim, seja o que for, tem que estar fácil. Hoje, eu vou para academia. Oi, Débora, que bom que você acha que faz sentido. Que bom, experimenta na sua vida, entendeu? Você tem que deixar fácil. Por quê? Porque quando tá difícil você faz. Mas aí você precisa de motivação. Aí você precisa de um dia perfeito. Aí você precisa de força de vontade. Aí você precisa que todas as estrelas estejam alinhadas para você fazer. Senão você não faz. E olha só, eu moro em prédio e eu vou aqui na academia do meu prédio, tanto que eu subi agora há pouco nos stories. Eu subi o meu treino fofo. Muito bem. A minha academia, ela é lotada segunda. Lotada não, é cheia, né? Aqui no prédio. Segunda, de terça, de sexta-feira. Sexta-feira ela é vazia. Por que ela é vazia? Porque o povo está cansado. E aí eles tendem a pular o treino na sexta-feira. Entendeu? Por quê? Porque ele já está cansado. Então, para você que está me vendo, o que você quer fazer? Você quer estudar? Você quer emagrecer? Você quer melhorar seus relacionamentos? Seja o que for que você queira fazer, precisa estar fácil. Beleza? Muito bem. Segundo ponto, o teu cérebro responde ao que está visível. Quem que entende isso extremamente bem? Supermercado. Você já reparou que um supermercado funciona mais ou menos assim? Você vai num corredor lá para comprar bolacha. As bolachas mais caras, elas estão mais visíveis. Então, ela está no nível do olho. As marcas premium, elas estão no nível do olho. As marcas menos conhecidas, ela tá lá embaixo. Por quê? Adivinha por quê? Porque as marcas que o supermercado tem o maior lucro, ele deixa mais fácil para você comprar. Outra coisa, você já percebeu quando você vai no corredor do supermercado para pagar, tem um monte de chocolate, bombom, um monte de coisa? Por que tá ali? Porque muita gente, eu não tenho essa estatística, tá? Se você pensar assim, você tá na fila para pagar, tá na fila do caixa, e você pensa assim, puxa, eu queria um chocolate. Você vai sair da fila para ir lá no corredor do chocolate para pegar o chocolate? Talvez não. Mas ele coloca o chocolate assim na sua frente. Você quer o chocolate? Aí fica mais fácil. Aí você estica o braço e pega. Então, o que o mercado faz? O supermercado faz? Ele, além de deixar fácil, ele deixa visível para você. Então, tudo aquilo que ele quer que você compre, que você consuma, ele vai deixar visível para você. Beleza? Beleza. Muito bem. O que isso tem? Como é que você usa essa estratégia na sua vida? Que comportamento que você quer colocar na sua vida? Este comportamento, além de fácil, você vai deixar ele bem fácil para você. Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, você vai deixar ele visível para você. Visível. Então, você quer ler, você vai deixar o livro em algum lugar que você bater o olho e você vê. Você não vai deixar o livro dentro da sua mochila, você não vai deixar o livro dentro de uma gaveta, você não vai deixar o livro num armário. Por exemplo, se você decidiu, eu leio, tá? Eu leio de noite, eu leio na minha cama. Muito bem. Então, eu deixo o livro em cima da cama. Normalmente eu tô com Kindle. Eu já tenho esse hábito. Mas se você quiser ler, e você escolheu que você vai ler no sofá da sua casa, você vai deixar o livro ali visível para você, para te lembrar. Carlos, tô fazendo dieta, tem um monte de porcaria na minha casa. O que eu faço? Jogo fora? Tem gente que joga, tá tudo bem. Eu sugiro a você nem precisa jogar fora. Se você só mudar de lugar, cara, já te dá um adianto. Só de você colocar num lugar, você sabe que está na sua casa, você sabe, mas que você não esteja vendo o tempo inteiro, já vai ter uma mudança no seu comportamento. Tá bom? Então, o comportamento que você quer ter, tá? O comportamento que você quer ter,
você vai deixar visível, tá? Passo 1, você vai deixar fácil. O segundo, você vai deixar visível. Muito bem. Terceiro ponto que influencia o nosso cérebro, tá? Aquilo que nós repetimos. E aí você fala assim, Carlos, mas como assim? Tudo o que você faz, tudo o que nós repetimos, a primeira repetição é mais difícil. Vou dar um exemplo, estou fazendo isso aqui. A primeira vez que eu fiz, semana passada. Tá, a primeira vez foi mais difícil. Opa, a segunda foi mais fácil. A terceira mais fácil, essa aqui é a quinta ou sexta vez. Então, vai ficando cada vez mais fácil. E nós tendemos a fazer aquilo que nós já fizemos. Olha que interessante. Eu não sei de vocês, mas é muito provável que vocês recebam propaganda de loja. Por que a loja manda propaganda para você? Porque você deixou um e-mail? Também. Mas se você já fez uma compra, você fez uma compra na Amazon, por exemplo. Você fez uma compra lá e você teve uma experiência positiva. Opa! Então o que eles da loja sabem? Que é muito mais fácil vender para você de novo do que vender para um estranho. Por quê? Porque ele já vendeu para você uma vez. Então é mais fácil você repetir um comportamento que você já teve do que você ter um comportamento novo. Você vai comprar, seja o que for que você gosta. E tem o vendedor A e o vendedor B. Muito bem. Só que você já comprou 2 vezes do vendedor A. Normalmente a sua tendência é voltar no vendedor A. Tá? Então, olha só. Quais são, falei tudo isso para dar exemplos para você do quê? O que influencia profundamente o nosso comportamento. Primeiro, aquilo que está fácil. Segundo, aquilo que está visível. Terceiro, aquilo que é repetido. Se você é uma pessoa que não é deficiente visual, por exemplo, uma coisa que você pode fazer, utilizar seus olhos a seu favor. Então você vai colocar lembretes visuais para você daquilo que você quer fazer e você vai esconder os lembretes visuais daquilo que você não quer fazer. Tá bom? Beleza? Muito bem. O que normalmente as pessoas fazem de errado? Tá? Débora, muito obrigado, Débora. Muito obrigado. E se você tiver alguma dúvida específica, manda aqui para mim que eu respondo diretamente para você, tá bom? Então, o que normalmente as pessoas fazem de errado? Elas cometem alguns erros, eu vou trazer aqui os que eu me lembro de cabeça, mas assim, primeiro erro que as pessoas tendem a cometer, confiar apenas na força de vontade. Carlos, o que é isso? O que é você confiar na força de vontade? Então, vamos colocar o seguinte, que você... vou contar a minha história. Eu fiquei 6 anos gordão. Hoje eu peso 107 quilos. Eu cheguei a 123. Eu fiquei alguns anos nesse peso. E toda segunda-feira eu acordava inspirada e eu decidia que eu ia mudar e eu vou. Beleza. Eu conseguia fazer um dia. Aí eu conseguia fazer 2 dias. E o que acontecia? Por que eu falhava? Porque eu confiava na força de vontade, mas eu não redesenhava o meu ambiente. Então eu tentava fazer uma coisa nova num ambiente velho. Qual que é o problema disso? Por que isso é errado? Não é que é errado. Por que isso é ineficiente? Porque quando eu venho aqui, quando eu trago o conteúdo para você, eu trago um conteúdo para ajudar você no longo prazo. Tá? A força de vontade, ela é um recurso de curto prazo. Uma vez você recusar um doce quando você está de dieta, você consegue. Você consegue 2. Só que você não consegue todo dia. Esse é o problema. Uma hora você vai sucumbir. Então, o que acontece? No longo prazo, você vai sucumbir e aí você tem uma consequência emocional que é aquela você fica com culpa. A pergunta é como que eu sei disso. Você fala, eu sou um bosta, eu não consigo. Nossa, nada dá certo pra mim. Entendeu? E no longo prazo, não precisa nem ser a longo prazo, tá? 1, 2 semanas, a tua determinação já foi pro saco. Já foi embora. Beleza? Eu tô olhando a hora aqui pra não me alongar muito na live. Muito bem. Segundo erro que a maioria das pessoas cometem. A maioria das pessoas, elas ignoram o poder
que o ambiente tem. Mas que tipo de ambiente? Hoje, na vida que nós temos hoje, nós temos basicamente 2 tipos de ambiente. Ambiente físico, mundo físico, tá? O ambiente em que você está. E o teu mundo digital. Um exemplo para o ambiente físico. Tá? Digamos que você resolveu que você vai estudar. Você vai passar num concurso público, você vai passar num vestibular. Muito bem, você vai fazer isso. Legal, só que o que acontece? Você está num ambiente bagunçado. Você está num ambiente bagunçado. Então você quer estudar no meio de uma bagunça. Muito bem. O que acontece? O primeiro dia você consegue. No primeiro dia você consegue estudar. Beleza? Beleza. Você está motivado, tal, no começo, que nem namoro novo, né? Você consegue. Tá, mas lá pelo 10º dia, você não consegue. Esse é o ponto. Por quê? Porque a bagunça, tá? A bagunça, ela começa a te sabotar. E por que a bagunça começa a te sabotar? Porque você precisa prestar atenção. Você precisa, reformulando, você precisa exercer o autocontrole para te manter focado naquilo que você está fazendo, para não deixar a bagunça te distrair. Um outro exemplo do impacto, só que no ambiente digital. Você está estudando também, e você está com o teu celular do lado, e está tocando notificação a toda hora. Você vai se distrair? Você vai se concentrar? Não, você não vai. Você não vai conseguir se concentrar por muito tempo. Por que não? Porque o celular, os aplicativos, as redes sociais, eles são uma máquina de distração. Assim, tudo tem o positivo e o negativo. Ponto positivo das redes sociais. Puxa, eu estou conseguindo transmitir essa mensagem para você. Para você que está do outro lado, para você que está me vendo. Puxa, eu consigo ajudar pessoas que eu não conheço, tá bom? Pessoalmente, eu consigo ajudar. Mas por outro lado, é uma máquina de distração. Então, quando você não cuida do seu ambiente, o que acontece? Você acaba se enganando porque você acaba pensando que a sua produtividade é o problema, quando não é a sua produtividade, é o seu ambiente. Entendeu? Fazer uma propaganda aqui. Eu costumo assistir um programa chamado Quilos Mortais. Esse programa passa na TV paga. E Quilos Mortais são pessoas que pesam mais de 270 quilos e elas entram num programa de emagrecimento para fazer a cirurgia bariátrica. Isso se passa nos Estados Unidos. E algumas vezes as pessoas saem da casa delas, quando o caso está crítico, e elas vão para dentro de um hospital. E o que acontece nesse hospital? Dentro do hospital, elas, em um mês, perdem 20 quilos. Ah, Débora também assiste. Então, é bacana, é um bom programa. E não sei se você já percebeu, mas a pessoa sai da casa e às vezes ela vai para o hospital. E ela consegue emagrecer 20 quilos, 30 quilos, em 2 meses. Mas como que ela faz isso? Ela faz isso porque mudou o ambiente. Então, entre outras coisas, os nossos hábitos, eles estão ligados ao ambiente que a gente está. Já pelo menos comigo acontece. Tá, eu tenho um hábito na minha casa, mas eu saio de férias, eu vou viajar, e eu não levo o hábito junto, o hábito fica em casa. Aí quando eu volto para casa, eu volto com o hábito. Beleza? Então tá. Então, quando você for fazer uma mudança na sua vida, leve em conta o ambiente em que você está. E faça o seguinte, ajuste esse ambiente, para esse ambiente se ajustar ao seu hábito novo. Deixa eu ver aqui. Isso, Débora, não tem os facilitadores, porque os facilitadores fazem parte do ambiente. É isso mesmo. Então você mudou o ambiente, você mudou o comportamento. Beleza? Terceiro erro que normalmente as pessoas cometem é não revisar. Tá? Porque o que acontece? Você, de tempos em tempos, você vai precisar ajustar o seu plano, inclusive o seu ambiente. Você vai ajustando ele com o tempo. E se você não ajustar, as chances são que você vai se sabotar também. Tá? E olha o que acontece. Se você, no início, vou dar um exemplo, meu exemplo aqui. Eu estou fazendo isso aqui com vocês. Se você pegar, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um detalhe, para você que está me vendo, se você não está inscrito no meu canal, vai no YouTube, se inscreve no meu canal, porque eu vou manter esse bate-papo dominante aqui pelo menos
3 vezes por semana. Vou ver se eu consigo vir aqui entre 6h30 e 7 horas e conversar um pouquinho com vocês. E essa live, tipo, uma semana depois eu vou colocar lá no YouTube, tá? Então, só procurar no YouTube o Cara dos Hábitos, vai lá, se inscreva no meu canal, é grátis. E amanhã, 18 horas, tem live. Muito bem. Então, se você olhar se você olhar os vídeos que eu fiz, esse aqui eu acho que é o 6º, eles estão diferentes, porque eu estou ajustando, entendeu? Eu estou produzindo conteúdo faz um ano. Eu comecei o ano, na metade do ano passado, faz um ano, e os primeiros vídeos eu estou sempre ajustando, porque você precisa ajustar. Então, quando você faz alguma coisa e você não muda, você pode estar se prendendo a algo que não está te ajudando. Beleza? Então, os 3 principais erros para a gente alinhar isso aqui. Esse último, você não revisar o ambiente. O primeiro é você depender da força de vontade. E o segundo é você depender de motivação. Beleza? Muito bem. Agora eu vou passar para você um passo a passo que, se você aplicar, esse passo a passo que eu vou falar para você, ele serve para todas as áreas da sua vida. Tá bom? Todas. Qualquer coisa que você queira fazer, esse passo a passo aqui vai te ajudar. Beleza? Vamos lá. Passo 1. Isso é um princípio para a vida. Torne a escolha certa mais fácil. Ou, reformulando, torne a escolha certa fácil e óbvia. Tá bom? Olha a profundidade disso. Vou dar um exemplo que você vai entender. Digamos que você esteja fazendo uma dieta e que você tenha que comer determinados alimentos, tá? O que você vai fazer? Você vai deixar esses alimentos fáceis de serem alcançados, ao alcance da sua mão, e você vai deixar esses alimentos visíveis para você. Então, você não vai precisar pensar não, você vai lá, tá fácil para você. Exemplo, eu estou em processo de me hidratar melhor. Sempre tenho uma garrafa de água comigo, sempre. Todo lugar que eu vou. Às vezes eu nem bebo. Às vezes eu não tenho tempo de beber, mas a garrafa está sempre comigo. Por quê? Porque tá fácil. Tá bom? Então, você quer ler mais, você vai deixar o livro perto de você. Você quer se hidratar melhor, você vai deixar a água perto de você. Você quer economizar dinheiro. Não, eu vou deixar esse exemplo para depois. Você quer se exercitar melhor, né? Fazer atividade física. Então você vai deixar já a roupa pronta para você. Pronta. Exemplo, pronta. Então você vai deixar o teu tênis, tua roupa de academia, de ginástica fácil para você pegar e visível. Tá bom? Beleza? Muito bem. Agora, esse é o passo 1. Passo 2. Agora nós vamos inverter. Passo 2. Você vai deixar a escolha errada difícil. Ah, Carlos, o que é a escolha errada? Né? Então, o que é a escolha errada? É a escolha que não te leva aonde você quer chegar. A escolha errada é a escolha que te atrapalha. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar a escolha errada difícil de você acessar. Que nem o exemplo que eu dei para você de você ter, de repente, salgadinho em casa. Eu tenho um monte de salgadinho aqui em casa. E assim, eu quero fazer um disclaimer aqui. Você tem que pensar em alguma coisa que seja um gatilho para você. Por exemplo, tem uma pessoa muito próxima a mim, que eu não vou falar o nome para ela não ficar chateada, que ela falou para mim assim: puxa, eu não posso ter cerveja em casa, porque se eu tiver, eu bebo. Eu, Carlos Henrique, eu tomo cerveja, mas cerveja para mim não é um gatilho. Eu tô com a geladeira cheia de cerveja. Para mim, não é um gatilho, não é uma coisa que me sabota. Então tá tudo bem. Mas eu gosto de batatinha, Ruffles. Então eu tenho na minha casa um monte e tá tudo guardado na despensa. Então o que acontece? Eu não tô vendo, eu não abro um armário e dou de cara com a batatinha. Eu sei que ela tá aqui, mas ela tá num lugar que não tá visível. Então, como é que você usa isso? Você vai deixar aquela escolha que você quer botar na tua vida, reformulando, vai pegar aquele comportamento que você quer tirar da sua vida, você vai deixar ele difícil de acessar.
Outro exemplo, puxa, você fica rolando nas redes sociais de noite na hora de dormir e você dorme mal por causa disso. O que você faz? Coloca o teu celular no outro cômodo. Ou não leva o teu celular para o quarto. Tá? Ou você vai trabalhar, muito bem, e o celular te distrai. Ou você silencia as notificações, ou você deixa ele no outro cômodo. Mas o que eu quero que você pense, tá? Isso é para qualquer coisa. Todo o comportamento que você quiser que aconteça, você vai deixar mais fácil e vai deixar visível. Todo o comportamento que você quer evitar, você vai deixar invisível, e se não der para deixar invisível, você vai deixar difícil de acessar. Outro exemplo, tem um autor chamado B.J. Fogg. Ele escreveu o livro Microhábitos, muito bom, tá? E ele comenta nesse livro que ele adora comer pipoca. Pipoca nos Estados Unidos. Pipoca doce, eu acho que é. E se você conhece, coloca aqui pra mim se você conhece. A pipoca doce dos Estados Unidos, ela é maravilhosa. Principalmente de caramelo, tá sempre crocante. Deve ter um monte de química naquilo lá, mas ela é muito gostosa. Ele gosta, ele tem na casa dele, ele tem. Mas o que ele faz? O que ele comentou? Que ele mora em casa, então ele pega a pipoca, ele vai pra garagem e ele coloca a pipoca na prateleira mais alta que tiver na garagem dele, que ele precisa de uma escada. Então, o dia que ele tá com muita vontade de comer pipoca, ele vai lá e pega e come. Mas aí é que tá. Na grande maioria das vezes, ele não come. Por quê? Porque a vontade não é tão grande. E muitas vezes nós tomamos uma decisão, nós tomamos um comportamento porque tá fácil. Tá fácil. Entendeu? Então, quando a gente deixa só um pouquinho mais difícil, a gente evita, a gente não faz. Passo 3. O que eu sugiro a você? Que você proteja, tá, o seu ambiente social e o seu ambiente digital. O que é isso? O que é um ambiente social? Você se aproximar de pessoas que te levam para frente. Simples. Ou você se aproximar de pessoas, tá, que tenham os mesmos objetivos que você. Então, se você está indo para academia, por exemplo, porque você quer melhorar a sua saúde física, aqueles teus parceiros de bebida talvez não seja a melhor escolha, entendeu? Talvez não seja a melhor escolha que possa te ajudar. Por quê? Porque as pessoas são um gatilho. As pessoas são gatilhos. Tem coisas, olha só, tem coisas que você só faz com determinadas pessoas. Teve uma época que eu lembro que todo sábado eu vou ver minha mãe, e eu e meus irmãos, a gente toma cerveja, e eu percebi uma coisa, que eu associei um irmão meu à cerveja. E um dia ele chegou na casa da minha mãe sem a cerveja, e eu olhei e falei, tá faltando alguma coisa. Por quê? Porque ele era o gatilho para eu beber cerveja. E coloca aqui para mim nos comentários, se você tem algum amigo assim, que você associou a algum comportamento que você quer mudar, tá? Então, proteja isso. Por quê? Porque os amigos, as companhias, tá, podem te ajudar ou podem te prejudicar. Aí você decide, entendeu? Então você pode ter amigos que te ajudem, e aí de repente, quando a gente é mais novo, que os pais falam assim, filho, cuidado com as companhias, esse tipo de coisa, a gente não dá atenção. Não, tem que dar. Vou dar um exemplo. Minha mãe, 75 anos. Minha mãe estava fazendo hidroginástica. E ela começou a fazer pilates. Quer saber como? As amigas da hidroginástica chamaram ela umas 2 vezes para o pilates. Na primeira ela não foi, que ela não podia. Na segunda ela não foi. Na terceira ela foi. E ela começou a fazer pilates. Então, olha a influência dos amigos. Minha mãe não é adolescente, minha mãe tem 70 anos, e todos nós sofremos esse tipo de influência. Então, cuidado com quem você se associa. E a última dica que eu dou para você é para você revisar e ajustar o seu ambiente semanalmente. Por quê? Porque sempre dá para melhorar. À medida que você vai melhorando no seu objetivo, você vai vendo que tem como você deixar mais fácil.
entendeu? Então, se você está estudando, à medida que você está estudando, você já começa a organizar seu espaço de um jeito que você estude melhor. Se você está fazendo dieta ou indo para academia, você consegue fazer isso de forma que ajustar o seu ambiente para que você faça melhor, para que fique mais fácil. E olha só, e você seguindo essas dicas, eu tenho completa, total e absoluta certeza que vai ficar muito mais fácil para você que está me vendo, para você atingir o seu objetivo sem você depender de força de vontade. Então, só para a gente amarrar esse ponto aqui, para eu liberar vocês desse bate-papo nosso, primeiro passo que você vai dar, você vai deixar aquilo que é fácil, você vai deixar a ação correta fácil de ser feita. Passo 2, você vai deixar a ação improdutiva, incorreta, vamos colocar assim. Reformulando, tudo o que você quer que aconteça, você vai deixar mais fácil e vai deixar visível. Tudo o que você quer evitar que aconteça, ou você deixa invisível, ou você deixa mais difícil e de preferência os dois, invisível e mais difícil. Terceiro, você vai proteger o seu ambiente social, traduzindo amizades. E passo número 4, você vai revisar e ajustar semanalmente. Beleza? Pessoal, dúvidas, quem tiver dúvidas manda para mim, que eu já respondo agora para você. Agora, dúvidas, exemplos, dúvidas, reclamações, sugestões ou elogios, estou aqui agora, respondo para você. Lembrando, amanhã, o que você vai fazer? Se você que está me vendo, você não tá inscrito no meu canal do YouTube, então vai lá, vai lá no YouTube, amanhã, só procurar @o cara dos hábitos, tá? Amanhã, 18 horas, live no YouTube. Do que eu vou falar amanhã no YouTube? Vou falar do seguinte, olha só, você tá parado em direção aos seus objetivos porque você tem dúvida ou porque você não tem clareza o suficiente? Essa não é a melhor estratégia, mas amanhã tem uma live dedicada para te explicar isso. Porque o que é isso de hoje? Tá? Eu chamo de bate-papo dominante. Por quê? Porque aqui no Instagram, pelo formato vertical, não tenho como te dar uma aula. É ruim para aula. Então é só um bate-papo, é só uma conversa, é informal, tá bom? Pensa nisso aqui como num boteco? Não. Mas pensa nisso aqui como um bate-papo, tá? E na live é diferente. Live aí ela tem 1 hora, eu já tenho uma estrutura melhor, já vai ser na tela cheia, vai ser bonitinho. E olha só, por que dominante? Porque a minha promessa aqui no Instagram é ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos. Então, quando você domina seus hábitos, você é dominante. Por quê? Porque dominante escolhe os seus hábitos, tá bom? E vou fazer só uma observação aqui. Não importa o quanto você lê, não importa o quanto você estuda, não importa teus sonhos, nada disso importa. Só importa teus hábitos. Se você leu muito, assim, não importa quantos livros, não importa quanta informação você tenha sobre nutrição, só importa teus hábitos alimentares. Não importa quanta informação você tenha sobre atividade física e exercício, só importa teus hábitos de atividade física, entendeu? Só importa o que você faz, mas não o que você faz uma vez, é o que você faz todo dia que conta. E o nome disso é hábito. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi um prazer enorme. Eu adoro fazer isso. Preciso contar pra vocês, eu adoro fazer isso. E olha só, manda dúvida pra mim, manda no direct, tá? Eu não sei muito bem como funciona isso, mas manda as dúvidas pra mim. Amanhã, 18 horas, live dominante, tá bom? E acho que sexta-feira tem esse bate-papo de novo. Entre 6h30 e 7 horas, eu acho que 6h30. Beleza? Obrigado, pessoal, pela gentileza da atenção e a gente se vê amanhã, tá? Lembra, YouTube, o cara dos hábitos, tá bom? Abraço. Até amanhã.